Bom dia, jovens. Bom dia. Bom dia, professor. Tudo Bom bem? dia. Bom dia. Estamos aí começando Bom mais. dia, professor. Bom dia a todos. Jovens, vamos começar hoje com embriologia do respiratório. Somos ainda apenas 21. Tem a turma que ainda está dormindo. Os dorminhocos devem chegar daqui a pouquinho. Deixa eu explicar. Eu vou começar com embriologia do respiratório. Vocês vão me dar licença, eu vou lá na embriologia, lá no fechamento do embrião, lá na embriologia do tridérmico, que alguma coisa ainda está na cabeça de vocês, mas algo talvez possa ter se perdido, levado pela Covid ou por alguma coisa mais. Então, vamos dar uma olhadinha. Oi. Vamos dar uma olhadinha nessa imagem, todo mundo lembrando dessa imagem. Olhem aqui, eu tenho aqui o embrião tridérmico, olhem aqui a membrana bucofaríngea, aqui a membrana cloacal e o embrião tridérmico aqui. Olhem à frente da membrana bucofaríngea, eu estou vendo a área cardiogênica. Nela nós construímos o coração. Se lembram? Muito bem, vamos para a imagem do meio. O que está acontecendo? A cavidade amniótica está crescendo e a cavidade amniótica está dobrando o embrião. Membrana bucofaríngea, membrana cloacal. Tudo bem? Olhem a área cardiogênica. Por favor, desçam agora para a imagem de baixo. Membrana cloacal, membrana bucofaríngea, área cardiogênica. Tudo bem? Estamos entendidos? É a cavidade amniótica que está dobrando aqui o embrião, por isso explica a dobragem do embrião pelo crescimento da cavidade amniótica. Olhem bem essa imagem de baixo, todo mundo olhou. Vamos para a próxima. Só a imagem de cima, por favor. Membrana bucofaríngea, membrana cloacal, a cavidade amniótica dobrando o embrião. Desçam agora para a imagem de baixo. Aquela área cardiogênica, aqui por trás é o tubo digestivo, aqui exatamente atrás da área cardiogênica é o esôfago do tubo digestivo, boca por aqui, a membrana bucofaríngea vai se abrir e será a boca aqui. Olhem a cavidade oral por aqui, o esôfago atrás da área cardiogênica. Tudo bem? Vamos para uma próxima imagem. Façam, por favor, imagem E, F, G. Se vocês notarem, olhem aqui na E, área cardiogênica, olhem na F, a área cardiogênica, olhem na G, a área cardiogênica. Tudo bem, senhores? Toda essa minha conversa foi para dizer, hoje na área cardiogênica, que no passado nós tínhamos colocado o coração, hoje nós vamos colocar os dois pulmões. Então, na área cardiogênica, nós já botamos o coração, estão vendo lá o coração quadrilocular em linha, quadrilocular em S, vocês já viram isso? E eu estou mostrando agora na mesma área a gênese do pulmão direito, a gênese do pulmão esquerdo. Claro para todo mundo? Claro para todo mundo. Então,
membrana bucofaríngea aqui, que vai abrir, eu vou chamar de boca. Olhem aqui a cavidade oral, depois o esôfago. O esôfago está por trás da área cardiogênica, onde vai estar pulmão, o outro pulmão, o coração. E na aula de digestivo, que só vai acontecer no próximo semestre, eu vou botar na área cardiogênica também o fígado. Fica apenas, curiosamente, a informação para vocês. Nessa área cardiogênica teremos coração, pulmões e fígado. Fígado, deixem para a aula do segundo semestre, tá? Quando vocês, lá no segundo semestre, serão quase médicos formados. Muito bem, vamos continuar? Façam essas 3 imagens. Vamos ver quantos alunos temos. 35. Ainda tem um bom grupo de dorminhocos. Vamos para a imagem da esquerda. Aqui estaria a membrana bucofaríngea. Olhe o tubo digestivo. Olhe o desenho aqui em preto, já querendo mostrar que aqui vai nascer o fígado. E aqui no final do tubo digestivo, a placa cloacal, que vai dar ânus, lá da aula do digestivo, que vai estar genitália externa, lá da aula de genitália, que é no próximo semestre. Tudo bem? Imagem do meio agora. Vamos olhar essa imagem do meio com muito carinho. A membrana bucofaríngea já se abriu, se lembram? Aqui estava fechada, aqui já se abriu. Já posso dizer para vocês que isso é boca, que isso tudo aqui é cavidade oral. Perdoe-me consertar. Cavidade oronasal. Esse momento ainda não separou boca de nariz, então é cavidade oronasal. Agora, antes de chegarmos ao esôfago, o esôfago está por aqui, antes de chegarmos ao esôfago, olhem um tubo que está descendo da cavidade oral. Esse tubo eu vou chamar de conduto traqueobrônquico. Ele vai dar traqueia, ele vai dar brônquios. Tudo bem? Venham, por favor, para a imagem da direita. Olhem aqui o conduto traqueobrônquico. Eu já estou vendo até que ele está se dividindo em 2. Brônquio direito, brônquio esquerdo. Conduto traqueobrônquico. Olhem o nosso fígado, que na imagem do meio estava já crescendo, e nessa imagem o fígado está grandão, está bem aumentado dentro daquela área cardiogênica, estão lembrando? Volto a dizer, fígado é aula digestivo, próximo semestre, tá? Nesse semestre eu só vou ver, já vi o coração, e hoje vamos ver os pulmões dentro dessa área. Então está aqui o nosso embrião olhado lateralmente, por fora, não cortei ainda. E eu estou vendo até uma estrutura que eu vou chamar de placode auditivo. E uma estrutura que eu vou chamar de placode visual vai dar olho, o placode auditivo vai dar ouvido, e aqui vocês estão vendo imagens que nós vamos discutir na aula de face. A aula de face também será no próximo semestre. Só parando aqui para discutir um pouquinho o cronograma. Na próxima semana de aula conosco, que será a última semana antes do recesso, vocês estudarão a histologia do urinário. Paula e o Rodrigo estarão aqui dando a histologia do urinário. Quando acabar o recesso, lá, eu acho que em 6 de janeiro, que será a nossa primeira aula depois do recesso, primeira aula da nossa disciplina depois do recesso, eu darei, então, embriologia do urinário, tá? As outras embriologias
eu darei no segundo semestre de vocês. Tudo bem? Então, essa embriologia de face aqui, essa face que vocês estão vendo, vocês vão discutir essa face só no segundo semestre. De novo, a face, olha aqui o placode de audição, olha o placode de visão. Cortamos agora o embrião. Eu preciso que os senhores vejam esse embrião por dentro. Então, agora eu cortei. Vejam, a membrana bucofaríngea estaria aqui, ela vai se abrir. E eu chamarei, quando ela se abrir, isso de boca. Olhem a cavidade oronasal. E se eu continuasse, eu chegaria no esôfago. Olha, eu indo para o esôfago aqui. Senhores, no finalzinho da cavidade oronasal, eu estou vendo aqui o divertículo traqueobrônquico, tá? Então, o divertículo traqueobrônquico, esse autor está chamando de divertículo respiratório, é a mesma coisa, que vai dar a traqueia, vai dar os brônquios. Tudo bem? De novo, cortamos o embrião. Aqui estaria a membrana bucofaríngea, que vai se abrir e nós chamaremos de boca. E aqui está a cavidade oronasal. E olhem aqui o divertículo respiratório, o conduto traqueobrônquico. E olhem aqui o esôfago. Senhores, me deem um tempinho para eu dar uma explicação a vocês. Existe uma embriologia importantíssima, que é a embriologia da tireoide, ou tireoide, como vocês quiserem chamar. Essa embriologia da tireoide tem uma patologia embrionária muito rica, patologia que vocês vão ver na vida de vocês. Dentro do cronograma, eu não posso me dar ao luxo de gastar uma aula só para dar tireoide e hipófise. Então, hoje, na aula de respiratório, que é uma aula menor, eu vou dar também tireoide e hipófise. Por favor, não saiam contando aí, falando mal de mim, dizendo que eu disse que tireoide e hipófise estão no respiratório. Por favor, não, eu não cometeria essa gafe. Eu estou apenas aproveitando essa aula pequena, que é a aula de respiratório, para dar também para vocês a hipófise e a tireoide, que são ricas em patologia e que vocês precisam saber, tá? Então, antes de eu continuar a minha aula de respiratório, todo mundo, por favor, me dê um tempinho para eu gastar com tireoide e hipófise. Então, olha, vamos ver se nós entendemos essa imagem. Língua, está aqui escrito língua. Olhem a cavidade oronasal. Olhem lá em cima, minha gente, lá no teto da cavidade nasal, olhem lá uma bolsa de Rayske. Essa bolsa de Rayske, ela vai se transformar em adenohipófise. Quando se estuda a hipófise, ela tem neurohipófise, hipófise intermediária, adenohipófise. Eu estou apresentando a vocês a bolsa de Rayske, que vai dar a adenohipófise. Mas vejam, essa bolsa, olhem, essa bolsa, vamos ver quantos já acordaram. 33, ainda tem os dorminhocos lá. Mas olhem só, essa bolsa de Rayske está lá no teto da cavidade nasal, mas vejam, ligados à cavidade oronasal. Então, aqui será adenohipófise, vai descer uma parte lá do encéfalo, que nós vamos chamar na época de neurohipófise, mas a adenohipófise que está se construindo nessa bolsa de Rayske,
ela tem uma ligação com a cavidade oronasal. Estão vendo uma ligação? Tudo bem. Só vejam até o quarto mês. Lá pelo quarto mês de vida embrionária, essa ligação desaparece e a partir daí eu terei apenas em cima a adenohipófise, aqui a cavidade oronasal e essa ligação vai desaparecer. Quarto mês, desapareceu. Tudo bem? Adeno lá em cima, adenohipófise lá em cima, bonitinha, cavidade oronasal separado. Vou discutir com vocês agora o que pode acontecer, infelizmente acontece em alguns pacientes. Essa ligação da adenohipófise com a cavidade oral continua quinto mês, sexto mês, etc. Nasce a criança e continuamos com uma ligação, com uma fístula entre a adenohipófise e a cavidade oronasal. Na embriologia, isso não faz nenhuma diferença. Chegamos à criança que nasceu, que foi para o peito da mãe, que pegou leite, que inspirou ar contaminado, atualmente até com Covid. Então, imaginem esse ar contaminado da cavidade oronasal tendo uma ligação, tendo uma fístula com a adenohipófise. Vocês já conseguiram imaginar o dano, a bagunça que eu estou construindo, minha gente? Uma fístula entre a hipófise e a cavidade oronasal, ou seja, leite, ar, as coisas contaminadas da boca chegando à hipófise. Já imaginaram o dano, a confusão, né? Agora, claro, a paciente de vocês, que vocês serão médicos responsáveis, com certeza todos serão. O que vocês fizeram com essa paciente de vocês? Fizeram imagens durante a gestação e viram que tinha uma fístula entre a adenohipófise e a cavidade oronasal. Ou vocês promoveram o fechamento dessa fístula através de uma cirurgia durante a gestação, lá no quinto mês, sexto mês, ou esperaram nascer essa criança e, nos primeiros momentos dessa criança, vocês promoveram o fechamento dessa fístula. É só fechar a fístula, pronto. Não tem mais ligação entre cavidade oronasal e hipófise. Tudo bem? Então, essa patologia, eu pessoalmente, nesse meu período enorme de médico, eu tive a oportunidade de ver essa paciente com fístula da adenohipófise para a cavidade oral. É uma patologia séria. Olhem aqui uma imagem feita até o quarto mês, em que os senhores estão vendo aqui, olha o processo palatino, vocês vão estudar isso na aula de face, o processo palatino fechando a cavidade oral da nasal, e lá na cavidade nasal, lá em cima, um buraco, é a bolsa de Raysk, que liga, então, a cavidade nasal à hipófise. Tudo bem? Vamos seguir. Senhores, antes de eu chegar, você lembra, olha aqui, a membrana bucofaríngea vai se abrir, isso vai se chamar boca, cavidade oronasal bonitinha, olhem lá o esôfago, olhem o conduto traqueobrônquico da minha aula de respiratório, que vai começar daqui a pouquinho, e olhem, antes de chegar ao conduto traqueobrônquico, tem outro conduto saindo aqui. Se vocês olhassem dentro da boca do embrião, é lá no finalzinho da língua. Finalzinho da língua tem um conduto. Vamos dar um nome a ele? Conduto tireoglosso. Por favor. De novo, olhem o embrião cortado. Aqui já abriu a membrana bucofaríngea. Isso já é boca. Olhem aqui a cavidade
oronasal, olhem lá o nosso divertículo respiratório, da minha aula que vai começar daqui a pouquinho, de respiratório, e olhem antes de chegar aqui o conduto tireoglosso. Nesse ponto, o conduto tireoglosso. Tem uma pergunta? Por enquanto, não. Só tem bom dias. Olhe, agora já consigo ver melhor. Eu já vejo aqui o tal de vestículo respiratório, que daqui a pouco nós vamos dissecar. E olhem aqui o conduto tireoglosso aqui no chão. Se lembra? A bolsa de Race que era no teto. O divertículo tireoglosso aqui no chão, lá no finalzinho da língua, lá dentro da boca. Imagem A, B, C e D. Vamos, por favor, só imaginar. Ninguém olhe as outras. Todo mundo olhando aqui para a imagem A. Olhem aqui saindo o tal divertículo que vai dar o conduto tireoglosso. Por favor, desçam agora com calma para a imagem B. Olhem lá o divertículo que vai dar o conduto tireoglosso e aqui embaixo um órgão chamado tireoide. Por favor, todo mundo subindo e olhando a imagem C. Olha a imagem C. Olhem o conduto tireoglosso. Olhem a tireoide aqui. Conduto tireoglosso e a tireoide. Todo mundo viu? Até os cegos conseguiram ver? Então, agora vamos para a imagem D. Lá embaixo. Direita, abaixo. O que o desenhista fez? Já fez em pontilhado. Estão vendo? Está empontilhado aqui. Por quê? Porque esse divertículo desapareceu. Só ficou o final dele, que se chama tireoide, como vocês quiserem chamar. Então, olhem a tireoide aqui e olhem o caminho por onde veio o nosso conduto tireoglosso, que eu acabei de informar que ele desapareceu. Então, eu falei a embriologia certa. Daqui a pouco eu vou trabalhar com patologia embrionária, com os erros embrionários. Então, no certo está isso. Nossa tireoide lá no pescoço, linda e maravilhosa. E olhem aqui, empontilhado o caminho que esse conduto tireoglosso tomou. Tudo bem? Vamos seguir? Olhem lá de novo a cavidade oronasal bonitinha. Olhem a língua. E olhem aqui. Sai lá no finalzinho da língua, estão vendo? O conduto tireoglosso, que nesse esquema já está empontilhado, portanto, ele já desapareceu. E lá no pescoço, a linda, maravilhosa, bela amiga nossa tireoide. Tudo bem? Senhores, patologia. Patologia. Eu disse que eu daria tireoide para vocês, porque ela é rica em patologia e eu não poderia deixar de dar isso. Olhem só, minha gente. Olhem só, aqui, lá no finalzinho da língua, saiu o conduto tireoglosso. O que eu disse que o conduto tireoglosso desaparece na embriologia? Nesse nosso momento, ao invés de aparecer, se construiu erroneamente uma tireoide lingual. Já imaginaram? O sujeito tem um tumor na língua, chama o cirurgião, vê o tumor na língua, opera esse tumor, tira o tumor de dentro daquela musculatura linda e maravilhosa da língua, leva para a patologia e a patologia diz tireoide, produzindo hormônio tiroideu bonitinho. Você lembra? Vesículas da tireoide, cada uma produzindo hormônio tiroideu, é isso. Olhem nesse paciente.
outro tecido tiroidiano acessório. Esse paciente tem uma tireoide cervical, uma tireoide lá no pescoço e tem a tal tireoide. Só um detalhe que eu não disse, e é bom que fique claro para vocês. Essa tireoide aqui bonitona do pescoço, ela produz o hormônio tiroideu e ela produz um hormônio pelas células C, tá? Que é a calciotonina. Essa tireoide lingual, essa tireoide cervical, qualquer desses tecidos tiroidianos não tem células C, não produz a calcitonina, mas produz o hormônio tiroideu. Tudo bem? Esse esquema aqui, de novo, uma tireoide lingual, uma tireoide no pescoço, quase no pescoço, e uma tireoide cervical. Olhem aqui, uma tireoide cervical. Vamos ver paciente agora. Aí não, ainda esquema. Olhe nesse esquema A. Do conduto tireoglosso, ficou uma parte do tireoglosso. Uma parte do tireoglosso. A imagem da direita nós estamos vendo. Ah, não, a imagem da direita é interessante. A imagem da direita, olhem só a imagem B. Ao invés de tecido tiroidiano, esse paciente teve cistos linguais do ducto tireoglosso, cisto cervical do ducto tireoglosso. Então, ao invés do ducto tireoglosso desaparecer, ao invés do tireoglosso dar tireoides ectópicas, acessórias, como vocês quiserem chamar, deu também, pode dar também cistos cervicais. Vamos ver se a gente entende essa imagem. Esse é um raio-x que alguém pegou uma seringa e injetou. Olhem, olhem. Injetaram uma substância rádio opaca dentro do tireoglosso. O médico viu que tinha um cisto tireoglosso, mas ele queria ver extensão, ele queria ver, já que o tireoglosso tem a mesma consistência do conjuntivo, ele não veria no raio-x, claro. Aí ele, esperto que foi, injetou uma substância radioopaca no cisto tireoglosso. Então, esse paciente, vocês estão vendo, ele tem persistência de uma parte do tireoglosso, eu estou chamando de cisto do tireoglosso. Olhem aqui esse jovem, vocês estão vendo e examinando, veriam que por palpação do pescoço, os seus veriam esse cisto de tireoglosso. O autor dessa imagem, eu tirei isso de um livro, já está dizendo que é cisto tireoglosso. Mas é claro que ele examinou, poderia ser uma tireoide cervical, tá? Se ele botou cisto tireoglosso, é claro que ele já examinou e não é tireoide cervical, e sim um cisto tireoglosso. Olhem esse paciente. Esse paciente tem, estão vendo aqui, um caminho do tireoglosso. O que é que foi feito aí? O médico, esperto, ele precisava saber o tamanho do cisto, ele se injeta uma substância parecida com nanquim, e ele injeta essa substância dentro do cisto. E essa substância atravessa a parede do cisto, suja o conjuntivo e suja a pele. Então, ele está vendo aqui uma marca do conduto tireoglosso. E aqui o buraco de entrada que esse paciente, além de cisto tireoglosso, ele tinha uma fístula. Esse tireoglosso fistulou para o pescoço. Então, ele tem uma fístula tireoglosso e tem o cisto tireoglosso.
Obviamente, o cirurgião esperto vai pura e simplesmente dissecar tudo isso, tirar a fístula e tirar o tireoglosso. Minha gente, eu preciso dizer uma coisa que vai valer para todas as minhas aulas de embriologia que eu darei esse semestre e no próximo. Quando você vê uma estrutura embrionária, se puder, tira. Essas substâncias embrionárias têm células embrionárias que podem a qualquer momento se neoplasiarem e você tem uma neoplasia. Então, se o cirurgião pode, por que deixar uma estrutura embrionária nesse indivíduo? Então, é claro que esse cirurgião aqui vai pegar tudo isso aqui e vai retirar. Olhem essa jovem, também eu não sei, que eu não estou palpando, eu não examinei, se isso é um cisto de tireoglosso ou se isso é uma tireoide cervical. Sinceramente, não sei. Eu teria que ler o prontuário dessa paciente para saber se era uma tireoide cervical ou se era um cisto de tireoglosso. Minha gente, terminando tireoide para irmos na aula que eu prometi dar, que é de respiratório. Vamos para lá. Patologias embrionárias da tireoide. Hipotiroidismo congênito, ou seja, tireoide cresceu de menos. Hipotiroidismo. Segundo, persistência do ducto tireoglosso, eu mostrei a vocês. Cisto de tireoglosso, eu mostrei a vocês. Fístula de tireoglosso, eu mostrei a vocês. Tecido tiroidiano ectópico, eu mostrei a vocês. Tudo bem? Jovens, vamos à nossa prometida aula de embriologia do respiratório. Deixa eu ver quantos alunos vão assistir essa aula. Já temos 35, mais ou menos. Muito bem, vamos lá. O que eu tinha dito? Conduto traqueobrônquico. Vai dar traqueia e brônquios. Tudo isso aqui, deixa eu ver se... tem uma pergunta. O GCE, falou, professor, é conduto tireoglosso? Se escreve... Olha, tireoglosso se escreve com duplo S. Se você viu, se foi até na minha figura, está errada. Tireoglosso tem um duplo S. Tá? Muito bem. Vamos voltar. Tem outra pergunta? Não. Senhores, tudo isso aqui dentro era revestido por endoderma. Se lembram? Ectoderma, mesoderma, endoderma. A boca, a cavidade oronasal, é revestida por endoderma. Esse tubo que entra, que vai dar o conduto traqueobrônquico, é endoderma. Até aí ninguém vai discutir comigo. Mas no meu esquema, em volta do endoderma, tem um mesoderma que está desenhado nesse rosa, quase vermelho. Olhem aqui o mesoderma. O mesoderma. Eu vou dar um nome aqui, ele já está modificado. Eu vou chamar, por favor, mesênquima. Mas é mesoderma, né? Mesoderma que evolui e tal. Mesênquima. Então, vejam, por dentro endoderma, um tubo endodérmico, por fora mesênquima. Mesoderma, né? Mesênquima, tudo bem? Senhores, me deem licença de mostrar essas três imagens. Olhem agora só a da esquerda, por favor. Ninguém olhando para o meio, nem para a direita. Olhando para a esquerda. Olhem lá o endoderma da boca. Olhem o endoderma do esôfago, é mesmo endoderma, esôfago. E olhem nascendo o conduto traqueobrônquico. Venham para a imagem do meio. Olhe o conduto traqueobrônquico nascendo. Olhem na imagem da direita de vocês, o conduto traqueobrônquico já deu até brônquios. Olhem, traqueia, brônquios. São os brônquios primários,
depois terão os secundários, os terciários, mas eu ainda estou nos primários. Traqueia e brônquios primários. Todo mundo viu isso? Por favor, desçam agora nessa imagem. Desçam. Descendo, todo mundo para a esquerda, olhem lá em amarelo. É um corte feito aqui. Olhem em amarelo o endoderma, por fora mesênquima. A imagem do meio, mesênquima por fora, e o endodermo já está se separando em traqueia e esôfago. Olhem, olhem, olhem. Na direita de vocês, num corte feito aqui, olhem lá o corte, descendo do corte, já tenho bem o endoderma da traqueia com seu mesênquima, o endoderma do esôfago com seu mesênquima, tudo separadinho. Eu só mostrei essas 3 imagens de baixo para sugerir a vocês, e eu prometo mostrar na aula de hoje, que nem sempre separa. Fica, às vezes, nesse momento, ou até nesse momento. Mas ficando nesse momento, os senhores terão uma fístula entre a traqueia e o esôfago. Se ficar patologia. A, B, C. Todo mundo olhando em cinza azulado, cinza, traqueia. Vão para o meio, traqueia. Vão para a direita, traqueia. O que aconteceu entre o A, B e C? Houve um momento em que traqueia e esôfago estavam reunidos, na imagem do meio ainda estava, e na imagem da direita é o que é embriologia, o que é anatomia de vocês, esôfago completamente separado da traqueia. Mas, por favor, imaginem como patologia essa imagem da esquerda se manter e termos uma fístula. Imaginaram isso? Então vamos para a patologia. Vamos para a patologia, que é linda essa patologia. Olhem nesse amarelo, meio marrom, esôfago. Nesse cinza azulado, conduto traqueobrônquico, que vai dar traqueias e brônquios. Todo mundo viu isso? Agora, jovens, eu compliquei a vida de vocês. Eu botei uma fístula entre o esôfago e a traqueia. Por favor, todo mundo no imaginário agora, imaginando essa criança que vocês estão vendo aqui, foi para o peito da mãe, sugou leite, e o leite, é claro, veio pelo esôfago, bonitinho, entrou na traqueia e brônquios. Vocês podem chegar até no afogamento, né? Ou, na menor das hipóteses, leite jogado na traqueia, leite jogado nos alvéolos. Imaginem, por favor, vários alvéolos com leitinho dentro. Imaginem a pneumopatia que isso vai dar, a infecção que isso vai dar, tá? Vamos continuar? Esse aqui eu piorei agora a infelicidade embrionária. Olhem só, agora o esôfago está desembocando todo dentro da traqueia. Claro, ele continua depois, mas é claro que o leite que veio por aqui não vai fazer uma curva bonitinha, corrida e entrar no esôfago. Pode até um pouquinho vir para cá, mas a maior quantidade irá para a traqueia e brônquios. Imaginaram? Agora eu compliquei a vida de vocês. Agora eu compliquei. Agora eu fiz uma atresia do esôfago. Atresia, jovens. Esse esôfago está atresiado. Você lembra o que é? Estenose e emissão da luz. Atresia não tem luz no tubo. Atresia, fechamento. Então o leite vem, parou aqui e volta. Volta para onde? Para a traqueia. Claro que até um pouquinho pode pegar o caminho do esôfago de volta, mas vocês vão imaginar que a maior parte vai mesmo da traqueia.
E agora eu compliquei, né? Agora não tem fístula esôfago-traqueal, não tem. Mas tem um esôfago em atresia. Senhores, todas essas patologias naquela paciente maravilhosa de vocês, que são os médicos responsáveis, vocês fizeram imagens durante a embriologia e viram aquela fístula, ouviram essa atresia. Vocês não vão deixar a criança nascer para vocês dizerem, ih, tem uma atresia? Não, vocês viram isso lá nos exames. Claro, se vocês viram antes, ou vocês providenciaram através de um cirurgião a cirurgia dessa criança no quinto, sexto mês, ou vocês esperaram nascer, que não é a melhor das hipóteses, esperaram nascer, intubaram essa criança para o respiratório dela ficar livre de leite e providenciaram nos próximos dias a cirurgia, que é uma cirurgia boba, boba que eu digo na mão de um bom cirurgião, é uma ligação boca a boca, ele puxa para cá e faz uma ligação boca a boca desse esôfago. Aqui temos uma fístula e uma continuação daquele esôfago atrésico. Aqui uma atresia com essa continuação, já vimos isso, já vimos isso. Senhores, aqui eu estou trazendo um material de patologia. Dá para ver que o esôfago, e até os cegos estão conseguindo ver que o esôfago está mergulhando aqui na traqueia. Então, olhem a traqueia, linda e bonita, pulmão direito e esquerdo, material de patologia, e eu vejo um esôfago que termina na traqueia. É provável, nós não temos o resto desse paciente, mas é claro, esse paciente provavelmente tinha continuação desse esôfago atresiado. Mas o que importa na minha imagem é mostrar que esse esôfago termina na traqueia. Vamos sair um pouquinho de patologia, vamos voltar ao nosso normal, que a aula é de normal. Olhem lá a traqueia, olhe o brônquio esquerdo, brônquio direito. O brônquio esquerdo vai se dividir em dois, o brônquio direito vai se dividir em 1, 2, 3. Então, olhem aqui no esquema da esquerda, o condutraqueobrônquio, dando brônquio direito, brônquio esquerdo. Olhe o brônquio esquerdo dando 1, então era o brônquio primário dando brônquio secundário 1, 2. Olhe o brônquio primário do lado direito dando secundário 1, 2, 3. Olhe embaixo, esses secundários já deram terciários. Senhores, vamos botar data na nossa conversa. Então, eu estou no 22º dia. Por favor, ninguém faça a bobagem de fazer conta de 22 dias a partir da data que faltou a menstruação. Por favor, nós somos médicos, eu já formado e vocês quase formados. E o nosso raciocínio, quando eu falo em 22º dia, é a partir da fecundação. Claro, claro, óbvio. Então, no 22º dia depois da fecundação, olhem aqui o divertículo respiratório. Olhem, 20º a 28 dias já tem o brônquio direito, o brônquio esquerdo, o brônquio direito. Olhem, na 5ª semana, eu já tenho 3 na direita, 2 na esquerda. Olhem, na 6ª semana, eu já tenho 10 na direita, 8 na esquerda. Tudo bem? Repeti as mesmas coisas, só que agora em vermelho eu botei por fora a pleura. Só para já não esquecerem que toda essa minha brincadeira aí de árvore respiratória está dentro da pleura. Tudo bem? A pleura é representada no meu esquema B e C
por esse risco vermelho? Senhores, quando os senhores chegarem na aula da professora Paula, que é uma aula de histologia das vias respiratórias e histologia do pulmão, ela vai dizer a vocês que tem uma traqueia, vai dar histologia da traqueia, que tem um brônquio primário, ela vai dar histologia do brônquio primário, ela vai dar histologia dos brônquios secundários, etc, etc. E vai continuar na aula dela e ela vai chegar a bronquíolo. Eu não vou dar detalhes aqui, que não vou perder tempo antecipando a aula da professora Paula, que com certeza será bem dedicada. Bronquíolo, depois a professora Paula vai falar em bronquíolo terminal. Os bronquíolos vão se ramificando e ela vai falar em bronquíolo terminal. Aí depois ela falará em bronquíolo respiratório. E esse bronquíolo respiratório já tem alvéolos na parede. Aí ela vai falar em ducto alveolar, cheio de alvéolos, e ela vai falar em saco alveolar, cheio de alvéolos. Essa será a aula da Paula, só que eu consegui transformar a aula dela em meio minuto, né? E ela vai dar no tempo devido. E é mais ou menos essa história que a Paula vai mostrar. Então, o bronquíolo terminal e o bronquíolo já tem aqui alguns alvéolos na parede aqui já tem alguns alvéolos na parede, e chegamos no saco alveolar cheio de alvéolos. Tudo isso será explicado carinhosamente para vocês hoje. Vamos voltar à embriologia, e eu precisava daquele informe. Olhem aqui o bronquíolo terminal, um epitélio cúbico, terminando lá no que futuro serão sacos alveolares, mas ainda com epitélio cúbico. Aqui, já estamos evoluindo na embriologia, já estou com 24 semanas, e agora já estou começando a ver sacos alveolares. Senhores, eu já estou vendo vasos capilares. Onde tem um vaso capilar, já tem um epitélio pavimentoso simples. A professora Paula vai chamar hoje isso de pneumócito 1. E agora, eu já vejo cada vez isso ramificando mais. E olhem o bronquíolo respiratório que a Paula vai dar, os capilares chegando perto, agora os capilares já envolvendo com isso, e o epitélio, quando tem capilar, é um pavimentoso simples, que a Paulinha hoje vai chamar de pneumócito 1. Senhores, antes de continuar, vamos ver um pouquinho de patologia? Olhem esse paciente, ele tem um pulmão direito normal e um pulmão esquerdo hipoplásico. Então, essa patologia é hipoplasia do pulmão esquerdo. Olha, um coração normal, um pulmão direito normal e um pulmão esquerdo em hipoplasia. Essa patologia, senhores, é mais grave, é aplasia, falta aplasia do pulmão esquerdo. Ele tem o pulmão direito normal, o coração não está desenhado aqui, mas tem um pulmão esquerdo ausente, aplasia pulmonar. Essa imagem vocês já diagnosticam com facilidade. O pulmão direito desse paciente é normal. O pulmão esquerdo desse paciente tem uma hipoplasia. Senhores futuros pediatras, senhores futuros obstetras, senhores futuros clínicos, vamos falar da maturação dos pulmões. O primeiro momento, da 6ª à 16ª semana, quem não conseguir decorar, rever, que eu vou falar em vários momentos de maturação,
Lembro que essa aula amanhã já estará no AVA. Então, vocês poderão ver minha aula, rever a aula com calma. Então, da sexta à 16ª semana, olhem como está. O bronquíolo terminal, ainda longe dos capilares, lembro? Ainda aquele epitélio cúbico. Claro, não pode haver respiração se essa criança fosse abortada de sexta a 16ª semana. Eu botei que lá não tem componente envolvido em troca respiratória. Aquele pneumócito 1, aquele epitélio pavimentoso simples, que vai permitir a troca de sangue entre o capilar e o alvéolo, que a Paulinha vai falar desse pneumócito 1, ainda não tem. Então, é claro, se essa criança for abortada espontaneamente, ela não tem possibilidade, no melhor dos, dos vamos dizer assim, do melhor dos CTIs pediátricos, ela não poderá respirar. Eu tinha dado o nome pseudoglandular e vou explicar nesse slide o nome. Por que é pseudoglandular? É porque parece glândula, não é glândula. Por isso, quem deu o nome, tinha que dar o nome, deu o nome de período pseudoglandular. Vamos continuar? Eu estou falando da 16ª à 26ª semana. Agora, os capilares estão se aproximando do epitélio. Vamos evoluir um pouquinho. Esse epitélio daqui a pouco já será pavimentoso. Lá pela 26ª semana, vamos botar um pouquinho para frente. Olha aqui, 16ª à 26ª semana, o tal estágio canalicular. As luzes dos brônquios e dos bronquíolos tornam-se maiores, o tecido pulmonar torna-se mais vascularizado, aparece bronquíolos respiratórios, eu estou melhorando as condições respiratórias. Com 26 semanas, alguns alvéolos primitivos aparecem. Com 26 semanas, a respiração já é possível. Se eu já tenho alguns alvéolos, se essa criança for abortada, houver um parto prematuro e essa criança for levada para um bom serviço de CTI pediátrico, eu não estou falando com 16, não, jovens. Eu estou com 26 semanas, tá? Por favor. Já é possível que essa criança respire. Vamos continuar? Período do saco terminal. Vai da 26ª semana até o nascimento. Agora, jovem, tudo vai evoluir. Eu botei assim, na 26ª semana, os sacos terminais já têm o pneumócito 1. Aparecem os pneumócitos 2. Vocês já não tiveram aula da Paulinha e verão essa aula hoje, mas a Paulinha vai dizer que os pneumócitos 1 são aquelas células pavimentosas que permitem a troca respiratória. E a Paulinha vai dizer para vocês que os pneumócitos 2 produzem uma substância surfactante, que é o nome dela. Por favor, não é com L, sulfa, não, é não estou errando na minha pronúncia, não. Surfactante. E a Paulinha vai mostrar a vocês que esse surfactante é o que modifica a tensão superficial no epitélio, desculpe, a tensão superficial nesse alvéolo, permitindo que o alvéolo, quando expirar, não cole. Ele inspira e expira, mas ele não cola, porque tem pneumócito 2. Então, a partir da agora, já aparecem os pneumócitos 2. A rede de capilares prolifera. A produção de surfactante começa entre a 20ª e a 22ª semana. Senhores,
os senhores que vão fazer obstetrícia, que vão fazer pediatria, ou médicos, outros quaisquer, de qualquer especialidade, que, que vão ver crianças, vão ver que muitos profissionais usam como artifício para aumentar a produção de surfactante, usam medicações, tá? Que estimulam a produção de surfactante o mais cedo possível. Da 26ª à 28ª semana, tem sacos alveolares surfactantes suficientes para permitir a sobrevivência. Tudo bem? Vamos terminar esse item. O período saco terminal, só para vocês verem a histologia. E o período alveolar, que vai de 32 semanas a 8 anos de vida pós-natal. No início do período alveolar, cada bronquíolo respiratório termina no agregado de sacos alveolares de delgadas paredes. Muito bem, temos um pulmão pronto, maravilhoso, que logo após o nascimento estará respirando. E eu botei o seguinte: o desenvolvimento alveolar está em grande parte completo aos 3 anos de idade. Novos alvéolos serão crescidos até os 8 anos de idade. Tudo bem? Acabei maturação dos pulmões, algumas imagens. Antes de terminar a minha aula, eu estou trazendo para vocês essa imagem aqui, que é uma imagem curiosa, gostosa e bonita. Vamos tentar me explicar. Só um minutinho aqui. A Laura Souza perguntou: o brônquio direito dá 10 ramos na 6ª semana? Sim, a evolução é essa, e ele já na 6ª semana estará dando 10 ramos. Minha gente, vamos rever essa imagem que está na tela. Primeiro, eu tenho que explicar, porque senão vocês não vão imaginar. O que fez esse histologista? Ele pegou um plástico líquido e injetou no pulmão. E esse plástico líquido foi por todos os vasos arteriais pulmonares, chegou aos vasos capilares que envolvem os alvéolos, e esse líquido, esse plástico líquido, encheu os alvéolos. Aí ele esperou um pouquinho e o plástico líquido virou um plástico sólido. Por favor, no imaginário de vocês, todos os alvéolos cheios de capilares em volta do alvéolos estão agora cheios de capilares com plástico endurecido. Tudo bem? Peguem agora esse conjunto, foi isso que o rapaz fez, botou num ácido que destruiu todo o tecido, só não destruiu o plástico. Então, o que vocês estão vendo, bom, agora eu posso explicar. O que vocês estão vendo é o plástico que estava dentro dos vasos sanguíneos que envolviam os alvéolos. Eu estou trazendo essa imagem para vocês verem a riqueza vascular de um alvéolo. Olhem aí, um alvéolo aqui dentro e a riqueza vascular dele. Aqui um alvéolo, e vocês estão vendo aqui uma célula que é um macrófago que viaja pelo pulmão, qual lixeiro, limpando toda a sujeira do alvéolo. Imaginaram a sujeira do alvéolo daquele pobre coitado que é fumante? Daquele pobre coitado que odeia o pulmão dele, odeia tanto que ele fuma. E esse fumante, imagine o trabalho dos coitadinhos, dos macrófagos alveolares que tem que limpar aquela sujeira. Não vamos falar dos fumantes, não. Vamos imaginar aquele pobre coitado que trabalha numa mina de
uma mina de carvão. Imagine, apesar da máscara que ele usa, a quantidade de microcomponentes do carvão que vai para o pulmão dele. Apenas, e a Paula vai mostrar isso com carinho para vocês, pneumócitos 1, isso que está cobrindo o vaso aqui capilar, é o pneumócito 1, todo enfileirado. E olhem que bonitão, grandão, o pneumócito 2, o tal que produz o surfactante. E essa imagem eu não resisti de mostrar, que é uma imagem linda. Ela parece que está fora de foco, está um pouquinho fora de foco, porque o autor dela fez em grande aumento. Vocês estão vendo um macrófago alveolar, aquele tal macrófago alveolar que está passando de um alvéolo para outro, e olha, ele joga todos os suas terminações, seu pseudópodos, e daqui a pouco ele puxa o corpo celular. Aqui, alvéolos, com os capilares em volta. Minha gente, eu não falei, e vamos para a traqueia rápido. Se lembram? Tinha o endotélio por dentro, lembram? Era ectoderma, mesoderma, endoderma. Então, esse amarelo aqui é o endoderma. Por fora, se lembra do tal do mesênquima? Olha ele aqui. Ele vai se organizar e vai dar músculo, cartilagem, conjuntivo da traqueia, que a Paula vai descrever a histologia. Olha aqui, cartilagem, conjuntivo. E essa mucosa interna que vem lá do endoderma. E cartilagem, músculo, conjuntivo que vem do mesênquima. Olha aqui uma cartilagem pronta, e a Paula falará com ela com muito carinho hoje. Patologias embrionárias para terminar minha aula. Cistos pulmonares congênitos, eu falei. Não falei não, cisto pulmonar congênito, eu não falei, desculpe. O que é um cisto pulmonar congênito? Imagine um daquele tubo, se lembram? Bronco primário, bronco secundário, bronco terciário. Um daqueles tubos, ao invés de continuar se ramificando, ele erroneamente se atresia e fecha. Se enche e forma um cisto pulmonar congênito. Agenesia, falta de pulmão, eu falei. Hipoplasia pulmonar, eu falei. Pulmão acessório, eu não falei. Imagine, eu falei o brônquio 1, brônquio direito, brônquio esquerdo, e eles vão se ramificar. Agora, na minha aula, eu vou complicar, eu vou falar um brônquio direito ou esquerdo, um brônquio direito ou esquerdo, se ramificando e dando, ao invés de continuar dentro do pulmão, dando um brônquio que vai dar um outro pulmão acessório. E esse paciente tem pulmão esquerdo, pulmão direito e pulmão acessório. Oligohidrâmio. E vocês estariam perguntando o que o professor Cortes colocou líquido amniótico. Oligohidrâmio é pouco, produção de líquido amniótico. O que o professor Cortes botou numa aula de respiratório de líquido amniótico? Minha gente, eu não disse, está na hora de dizer antes de acabar a aula, que esse condutraqueobrônquio, bronquio primeiro, o bronquio secundário, o bronquio terciário, tudo vai crescendo porque líquido amniótico vai entrando. Então, aquele brônquio que eu falei não fica vazio, não. Não é um tubo cheio de nada dentro, não. É um tubo cheio de líquido amniótico. Então, agora vocês entenderam a patologia que eu falei. Se esse paciente tem pouco líquido amniótico, tem oligodramia, pouco líquido amniótico, ele vai ter um mau desenvolvimento pulmonar, tá? Então, a normodramia é igual ao normodesenvolvimento pulmonar. A oligodramia é igual ao mau desenvolvimento pulmonar. Síndrome da membrana hialina, a professora Paula vai comentar com vocês, é uma síndrome grave
e que será comentada por ela. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Está aqui a minha bibliografia. Senhores, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Hoje é um dia muito especial para mim, como avô de um aluno que vai se formar em julho, né? Eu sou um avô muito feliz, eu tenho aluno no primeiro período e tenho aluno terminando. A Paula é a mãe, e hoje é o dia das fotografias que vão entrar no álbum dele que forma em julho do ano que vem. Vocês daqui a pouco, isso é tão rápido, vocês estarão chegando nesse momento também. Então, a Paula combinou comigo de fazer a aula dela antes, ela já fez, ela já colocou a aula dela no AVA, já que ela, nesse momento, ela está com o filho lá, fazendo as fotografias para o álbum, né? Eu, como vovô, tentarei chegar após a aula para participar dessas fotografias. Mas, muito bem, então a Paula gravou a aula está no AVA, e os senhores vão descansar uns minutinhos, vão entrar no AVA, vão pegar a aula da Paula e vão assisti-la agora. A aula já está no AVA. Então, nesse momento, eu vou pedir a vocês que vocês... deixa eu tentar interromper o compartilhamento. Eu vou pedir a vocês... Eu não sei como eu posso aparecer, mas estou aparecendo ali para vocês. Ah, não, já estou na tela grande. É que no meu computador não aparece, mas no outro aparece. Vocês vão agora fazer perguntas que apareceu, já tiveram perguntas lá no chat. Agora, a partir de agora, façam apenas perguntas orais, enquanto vocês começam a colocar a frequência. Senhores, na próxima aula, antes do Natal, eu não estarei com vocês ainda, mas já em janeiro estaremos juntos. A vocês um Natal maravilhoso com a família de vocês, que o Papai Noel chegue cheio de presentes, tá? Que o Papai Noel chegue de mundo e dê a vocês um grande presente, aumente a vontade de estudar. É um presente que todos podem pedir ao Papai Noel, aumente a minha vontade de estudar cada vez mais. Vocês não vão estudar nesse semestre apenas, vocês vão estudar a vida inteira enquanto vocês forem médicos. Portanto, que o Papai Noel, cada ano e cada ano mais, encha de vocês de vontade de estudar. Já na primeira semana de janeiro, se o bom Deus permitir, eu estarei com vocês dando embriologia do urinário. Semana próxima, vocês ainda têm histologia do urinário conosco, que será a última semana antes do recesso. Eu estou falando um pouco para deixar o pessoal da frequência, professores da frequência. Deem frequência. Alguém tem pergunta? A aula foi entendida? Ou ninguém entendeu nada e por isso ninguém perguntou? Oh, meu Deus, tomara que não. Tomara que a maioria... Bem claro, professor. Obrigada. Um abraço a vocês todos. Professor, aplasia, então, é a mesma coisa que agnesia? Aplasia, falta. Agenesia não se formou, é a mesma coisa. Só que a agenesia não se formou. Aplasia é falta, né? É claro que a aplasia pode ser até porque o teu paciente fez uma cirurgia e tirou o pulmão, né? Então, tirou o pulmão, imagina, coitadinho, ele tinha um câncer de pulmão e foram lá, tiraram o pulmão. A partir daí, ele vai ter uma aplasia. Quando eu falo agenesia, é uma aplasia por genesia.
por embriologia, talvez essa seria a diferença, né? Aplasia é falta. A genesia é não se formou. Obrigada, professor. Muito obrigada. Eu estou falando com vocês e estou vendo numa imagem aqui a minha aula, e é interessante que na minha imagem eu estou atrasado, quer dizer, vocês veem a aula com delay entre o que eu falo e o que vocês ouvem. Estou continuando esperando os artistas finais gravarem. Talvez alguém agora esteja correndo para acordar aquele que não assistiu à aula, coitadinho, porque o sono foi superior à vontade de assistir à aula. Que coisa triste. Senhores, ainda temos 40 alunos. Alguém mais perguntando? Ainda temos 39 alunos. Quem sabe os 39 alunos, alguns não estão dando frequência, porque ligaram o computador e foram tirar mais uma sonequinha, esperando que a frequência seria às 11 e pouco. Coitados, vão perder a frequência. Mas eu sou calmo, estou esperando que alguém dê frequência. Professor, bom dia, obrigada pela aula, tá? Ô, Nelson, obrigado a você, obrigado aos que estão agradecendo. Obrigado a vocês por terem a coragem de assistir a aula, né? Ver durante 1h10 um careca falando é algo assustador, mas... Tchau, professor. Muito obrigada pela aula. Obrigado, Lívia, pelo seu carinho. Feliz Natal adiantado, professor. Obrigado, Lucas. Que o Papai Noel também traga boas coisas para mim. Eu augurei para vocês um bom Papai Noel, mas que também o meu bom Papai Noel apareça também. Eu ainda acredito em Papai Noel, pode ter certeza. Continue dando frequência, por favor. Eu vou deixar mais uns minutinhos isso. Quem quiser sair, já pode sair. Vão lá para o AVA, peguem a aula da Paula. Agora que vocês viram embriologia, seria muito bom vocês continuarem vendo a histologia. Aos que ainda estão me ouvindo, cuidado com o Covid, ele está aumentando de forma enorme em Vassouras e no Rio de Janeiro. Os CTIs já estão plenos. Nessa fase, jovens também estão tendo formas graves de Covid, inclusive até com óbito de jovens. Cuidado com o Covid. Eu vou desligar a minha imagem, mas vou continuar gravando frequência ainda.
vou encerrar a frequência, vou encerrar a aula agora. Vamos ver se depois de Nicoli, mais ninguém botou frequência. Os poucos que tem aí dormiram com o computador ligado e, portanto, eu vou desligar agora o meu microfone e vou encerrar a aula. Um abraço aos que ainda estão por aí. A Maria Eduarda colocou. Ô, Maria Eduarda, eu acho que eu estava tirando uma soneca, hein, Maria Eduarda? Ela disse não estava, não. Ah, ela disse que assistiu tudo. Então, desculpa, Maria Eduarda, de eu falar mal de você. Um beijo para você. Senhores, vou desligar agora.